Nós estamos trazendo a terceira mensagem da série Segredos da Alma. Semana passada eu falei sobre palavras, os bisturis da alma, e falei sobre a palavra da serpente. Hoje, na segunda parte desta mensagem, palavra bisturi da alma, eu quero falar sobre a palavra do homem. Vamos começar lendo 2 Reis, capítulo 5, versículo 13. E a palavra de Deus diz assim: Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Aqui a história conta a história de Naamã, um importante oficial do rei sírio. E ele era leproso. E ele era um homem que, apesar de todo o dinheiro que ele tinha, todo o poder que ele tinha uma doença que ia levá-lo à morte. E além de ser uma doença que matava, ele era uma doença que causava repulsa, fazia com que as pessoas fugissem dele. E uma serva disse: olha, há um profeta lá em Israel, chamado Eliseu, que ele tem poder para curar. Então Naamã foi até Eliseu e falou: olha, eu te dou o que você quiser para que você possa me curar. Eliseu falou: não quero nada. Você vai se lavar 7 vezes no Rio Jordão. E esse homem ficou indignadíssimo. Ele falou: mas como assim? Eu venho aqui, ofereço para você dinheiro, presentes, e você me manda me lavar no Rio Jordão, esse riozinho? Porventura não tem na Síria rio melhor do que esse? E ficou indignado, e não queria fazer isso. Mas um jovem chegou para ele e falou assim: meu pai, o profeta não está te pedindo nada que seja difícil para fazer. Ele só está te pedindo para você se lavar. Então, por que você não se lava? E com a palavra daquele jovem, ele pegou e falou: quer saber? Ele tem razão. E foi e se lavou 7 vezes. E ficou completamente curado. Vejam o poder de uma palavra. Uma palavra foi capaz de entrar no coração daquele homem e fazer efetivamente que ele tomasse a decisão certa. Queridos, a palavra é o instrumento de Deus mais poderoso que Ele nos deu. Deus criou o universo pela palavra. A palavra é aquilo que nos torna mais semelhantes a Deus. Nós somos o único ser vivo que é capaz de articular palavras e ideias, sabendo o que elas significam. O papagaio pode até repetir, mas ele não sabe o que aquelas palavras significam. Então, hoje eu quero dizer para vocês que muita gente, através da sua palavra, destrói. E muita gente, através das suas palavras, constrói. Nós podemos declarar o nosso amor, nós podemos mudar o coração das pessoas. A Sueli contou como as palavras foram usadas para tirá-la desse pânico, não é? Como Deus usa a palavra. Então hoje, eu quero dizer para você, se você é alguém cuja alma está ferida, certamente a palavra de Satanás, mas também a palavra de pessoas, foi instrumento para ir até o mais profundo da sua alma e provocar uma ferida, tá? Agora, por que será que de fato nós somos tão feridos através das palavras? Você sabia que o teu cérebro é seletivo? Você sabia que o teu cérebro faz naturalmente que você se esqueça de coisas menos importantes? Quantos são isso? Quantos aqui já esqueceram de coisas que aconteceram rapidamente ou em breve, num passado breve, e esqueceram? Puxa vida, me esqueci disso. Por que será que você se esquece de algumas coisas e outras não? Porque o teu cérebro, toda vez que você dorme à noite, ele faz uma limpeza. O que é importante, ele grava. O que não é importante, ele elimina.
Mas quem é que seleciona o que é importante e o que não é importante? Você percebe o mundo através de 5 sentidos, sim ou não? Você ouve, você vê, você toca, você experimenta. Tudo isso, o seu cérebro interpreta primeiramente através do neocórtex, ou córtex frontal, e essa interpretação faz com que o organismo tenha uma resposta. Agora, toda vez, isso é científico, toda vez que alguma coisa que você percebe de fora é acrescido alguma emoção, o cérebro produz hormônios que são responsáveis para a construção das memórias. Em outras palavras, você só guarda aquilo que mexeu com você. Se você teve alguma experiência feliz, o teu cérebro secreta ocitocina, e aquilo faz parte da construção das memórias. Se você teve medo, o teu cérebro e o sistema endócrino secreta adrenalina, e aquilo ajuda na construção das memórias. Em outras palavras, o que nós sentimos, o que nos faz sentir, o que nos faz amar, o que nos faz temer, tudo aquilo que provoca emoções, fica gravado na memória. Agora imagina bem, uma pessoa nasce, cresce e se lembra de experiências e feridas, de palavras que os pais disseram há 20, 30 anos atrás. Sim ou não? Quantos aqui se lembram de alguma situação que tenha passado, que feriu muito e que você nunca mais esqueceu? O teu cérebro construiu uma estrutura mental, uma estrutura de neurônios, formada por neurônios, em que isto é retroalimentado toda vez que você se lembra. Tudo isso provocado por uma palavra. Hoje eu quero falar, portanto, a vocês que as palavras do homem podem ser bisturis contaminados, que penetram a alma da gente e que formam feridas, cicatrizes, processos infecciosos na alma, que vão impedir o indivíduo de ter felicidade, de ter plenitude de vida. Amém? Então a palavra que contamina é o primeiro aspecto dessa pregação que eu quero trazer. Provérbios 18:8 diz assim: as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Salomão está usando como figura, ele, como era um homem muito sábio, ele percebeu que as palavras do maldicente, do fofoqueiro, daquele indivíduo que tem por objetivo destruir de alguma maneira, que estas palavras entram tão profundamente que não podem ser tiradas mais. Assim como você é atraído por um doce, por um bom bocado, e você come, isso vai para o seu ventre, e isso entra no processo de metabolismo, e isso vai para o seu corpo inteiro de alguma maneira, né? Gerando calorias, gorduras e outras coisas mais. Assim também a palavra do maldizente. Queridos, fujam do fofoqueiro. Nenhuma pessoa de bem usa da palavra para fazer fofoca. E a palavra do maldizente, do fofoqueiro, até dentro da igreja, destrói. Então toma cuidado com pessoas que vêm para te lançar contra outras. Toma cuidado, Satanás usa essas pessoas. E nós precisamos entender que nós mesmos, quando falamos, porque a gente às vezes fala coisas que a gente não pensa. Quantos aqui já falaram coisas que não pensavam? Ou pelo menos que não tinha intenção de falar. Porque pensar, pensou, né? Claro que pensou. Mas não tinha intenção de falar. Mas uma vez que a palavra saiu, ela vai produzir o estrago. E entra e fura as barreiras. E vai até o mais profundo da alma para ferir. Então, nós como cristãos, nós precisamos entender
que devemos usar a palavra de maneira positiva. Muitos pais, porque estão atabalhoados, porque estão vivendo lutas, porque trabalham demais, às vezes os filhos ficam em volta fazendo coisa que não deve, declaram coisas para os filhos. Você não faz nada direito, você é um estabanado, você é isso, você é aquilo. E não sabe que Satanás está usando estas palavras, penetrando na alma, para produzir uma cicatriz, que vai fazer com que essa pessoa tenha que lutar a vida inteira com a autoimagem, por causa daquilo que recebeu das pessoas mais importantes. Então, pais, se você de alguma maneira feriu os seus filhos com palavras, seja corajoso para se retratar, para se arrepender, para pedir perdão. Isso vale o mesmo para o marido em relação à mulher, para a mulher em relação ao marido, para o amigo em relação ao amigo. Não use da sua palavra este instrumento maravilhoso que Deus te deu para destruir a alma de alguém. Ao contrário, use para construir. Eu cresci ouvindo, cansei de ouvir meu pai dizendo: esse menino vai virar um bandido. Porque eu era muito traquina, eu era muito brigão. Em todo lugar que eu ia eu causava problema. E ele dizia: vai virar bandido, vai virar bandido. Graças a Deus, porque a palavra de Deus foi mais poderosa na minha vida, amém? Porque eu me lembro a primeira vez que um líder espiritual, eu estudava no Colégio Batista, e o xerife, não sei se vocês se lembram do xerife, foi do seu tempo, né, Nias? E ele me chamou, ele era um homem que tinha morado nos Estados Unidos, ele usava um chapelão, né? E ele me chamou, eu tinha 13 anos, eu estava na 7ª série. Eu sentei assim na frente dele, ele falou: menino, eu queria te falar uma coisa. E eu fiquei ouvindo. Ele falou: olha, você vai ser ou uma coisa ou outra. Ou você vai ser um bandido, ou você vai ser um grande homem de Deus. Primeira pessoa que falou isso para mim. Aliás, não. Quando eu tinha 5 anos de idade, na igreja metodista de Olímpia, as crianças foram fazer eram responsáveis pelo culto. Eu falei: eu vou ser o pastor. E na época o pastor Jairo falou assim: a igreja metodista começou com John Wesley e vai acabar com Lamartine Pozella. Quer dizer, o meu pastor declarando que eu ia destruir a igreja. Por isso que eu não sou metodista. Azar dos metodistas. Perderam. Mas esse homem disse: ou você vai ser bandido ou vai ser um grande homem de Deus. Deus usou aquele homem. Porque eu saí dali e falei: pô, mas por que ele está dizendo essa coisa para mim? Será que eu sou tão importante assim? Queridos, as palavras destroem. A minha vida inteira teve gente que falou para mim que eu não ia ser boa coisa. Eu me lembro que a professora Leia um dia me chamou, porque eu vivia fazendo bagunça e eu tinha uma irmã que só tirava 10, né? E um dia eu fiz uma redação maravilhosa. A gente estava comparando o Jorge Amado. Era uma redação que nem me lembro exatamente o que era, mas era Jorge Amado. E eu fiz um paralelo do Jorge Amado com alguém do cotidiano dos nossos dias. Só que eu era jovem, do mundo, falava palavrão, e eu escrevi os palavrões. Ela me chamou e na frente da classe inteira ela falou assim: olha, você merecia 0, mas só porque você é irmão da Priscila, você vai ter meio. Ela não corrigiu a minha redação. Por causa do preconceito dela, ela colocou sobre mim uma pecha. Eu fiquei o resto do ano infernizando essa mulher. Ela virava as costas, eu acendia fedozinho. Ela virava as costas, eu chamava: ô, sua surda. Ela não ouvia de um ouvido. A palavra dela foi um golpe para mim. Mas eu agradeço a Deus, porque no dia da minha conversão, o Dante pregou e ele falou sobre jovens, e ele falava da minha vida, e ele dizia: mas Deus pode mudar a sua vida, mas Deus pode mudar a sua vida.
E quando ele fez o apelo, queridos, eu não resisti. Eu fui até a frente. Quando eu entrei na faculdade teológica, no primeiro ano a gente fez um teste de QI. E o Deão, o seu Gates, me chamou lá. Ele falou assim, até essa época, queridos, eu nunca tinha lido um livro na minha vida. Nenhum. Imagina, sendo aluno da Lenha, não lê nenhum livro, né? Eu ia fazer as provas de literatura, eu perguntava para o pessoal, do que fala a história mesmo? E às vezes eu escrevia lá e passava perto, né? Às vezes era longe, que eu inventava na boa. Mas o Deão me chamou e falou assim, eu quero falar com você sobre o seu teste de QI. Eu falei, meu Deus, deve ser horroroso. Ele falou, eu quero te dizer que você é um superdotado. Você está classificado numa inteligência que tem 1% da população mundial que tem. Então estou te dizendo isso para você ser estudioso, porque você pode ser um homem muito conhecedor da palavra de Deus. Aquela palavra entrou em mim. Eu falei, eu sou inteligente. Queridos, a partir daquele dia, eu tomei uma decisão. Eu vou ser um leitor contumaz. E toda semana eu leio no mínimo 3 livros. Eu quero dizer para você que a palavra do homem, ela tem esse poder. A palavra do incentivo para o seu filho, para as pessoas que estão com você, para o seu discípulo, vale muito mais do que qualquer outra coisa. Incentive, diga para o seu... A Érica cresceu ouvindo, você é linda, é talentosa, é inteligente, não tem ninguém do seu nível. Sempre falei isso. Falei, deixa o mundo falar, mostrar os defeitos dela. Eu vou falar que ela é especial. Ramon entrou no clã, já comecei. Você é tremendo. Você é excepcional. Foi para estudar nos Estados Unidos, é o melhor aluno da escola. O professor chama ele quando ele vai fazer a prova, fala, ó, vai para a última fileira, para ninguém colar dele. Falei, quem te viu, quem te vê, né? A palavra é poderosa. Diga para a pessoa do teu lado, a palavra pode contaminar, mas a palavra pode corrigir também. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9, a Bíblia diz assim, isso é o próprio Deus orientando o seu povo. A Bíblia diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar é literalmente enfiar na cabeça. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deus deu para o povo de Israel o segredo de um pai criar um filho vencedor. O segredo, meu filho, é você chamar os teus filhos e introduzir a palavra de Deus na cabeça deles. Inculcar em todo lugar que eles estiverem. Andando pelo caminho, sentado, dormindo. A hora que levantar, você já profetiza e declara a palavra de Deus na vida dele, porque você vai fazer com que ele seja bem sucedido. Queridos, você sabe que 80% de todos os prêmios Nobel do mundo são de judeus? Você sabia disso? Da medicina, da literatura, da ciência. Esses camaradas se destacam na sociedade. Agora, o espanto é que quando você faz a média do QI da população, é exatamente igual a todas as outras pessoas. Por que eles se destacam tanto? Porque eles são ensinados a acreditar que eles vão ser mais que vencedores. Você sabe que os Estados Unidos fizeram uma experiência com crianças na época de pré-escola.
aleatoriamente, eles separaram algumas crianças e colocaram numa classe de superdotados. Aleatoriamente, eles não eram superdotados. E durante toda a vida, eles foram criados acreditando que eles eram superdotados. Quando eles chegaram no final da universidade, eles eram superdotados. Eles estavam muito acima da média da população, porque foram ensinados a acreditar que eram cheios de potencial. Querida, a palavra é um instrumento poderoso. Use a palavra para o bem, para construir, para endireitar, para corrigir. Não use a palavra para destruir, porque Satanás já faz esse trabalho de acusação, de fazer com que as pessoas se sintam fracassadas. Por que muitos jovens da igreja, os jovens da igreja, você pode ver, eles são treinados desde cedo a falar em público, a ser lançados para a liderança, e quando eles vão para o mundo, eles estão se destacando, são melhores do que os outros. Por quê? Porque a palavra foi utilizada para correção. Amém, queridos? Temos que nos lembrar disso. A palavra de Deus pode ser um grande combustível para fazer do indivíduo alguém motivado, alguém que tem foco, que tem alvo. Mas você é o instrumento dessa palavra. Amém? Quando você faz isso com o seu discípulo, quando você faz isso com os seus filhos, agora eu já falo com meu neto. Toda vez que ele está comigo, eu falo: te amo, você vai ser uma bênção nesse mundo, você vai brilhar nesse mundo. Eu profetizo, eu libero essa palavra para ele, porque eu sei que ele vai enfrentar na vida muitos dissabores, mas da minha parte, ele vai ouvir sempre uma palavra de encorajamento. Amém? Tiago capítulo 3, versos 2 a 5, diz o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequenino leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Aqui, Tiago fala de algumas verdades lindas. Primeiro, ele diz que o indivíduo que controla a sua língua é um varão perfeito. Diga para a pessoa do teu lado, diga: não é a tua língua que controla a tua vida, é a tua mente que controla a tua língua. Amém ou não? Tem gente que é paroleiro, eu sou paroleiro. Quando eu erro, quando eu brigo com a Lília, eu falo coisas das quais eu me arrependo depois. Aí tem que pedir perdão, dizer: meu amor, você é maravilhosa, você é tudo para mim. Tem gente que fala menos. Quem fala menos, erra menos. Sim ou não? A Bíblia diz que até o estulto, quando se cala, passa por sábio. Você vê um indivíduo numa reunião, está falando, ele não entende bolhufas. Querido, se você estiver numa reunião que você não entenda nada, você não fale. Faça cara de Passa por sábio. Agora você vai tirar. Não, eu quero falar, e fala uma besteira, a pessoa fala: o que esse indivíduo está fazendo aqui? Não é verdade? Use a sua palavra para construir. Essa é uma verdade tão importante. Se a gente perceber essa importância, a importância da palavra, a gente vai ter relacionamentos muito melhores. Nós não vamos destruir as pessoas que a gente ama. Ao contrário, nós vamos curá-las. Nós vamos construir algo positivo na vida delas. Nós vamos ser instrumentos de fazer com que elas tenham lembranças positivas de coisas que dissemos,
de palavras de amor, de palavras de encorajamento. Amém? Quando eu liderava os jovens, está aqui o Fernando, estou vendo aqui a Bruna, o Tiago ainda não era desse tempo, né? Mas os que eram, né? Vocês podem se lembrar. Toda vez que eu subia aqui, eu dizia: vocês vão além dos seus pais. Vocês se lembram disso? Vocês vão além do que eles foram. E eu profetizava, mas eu também queria formar neles um sentimento de valor, de dizer: Deus pode fazer isso na minha vida. Então, o indivíduo que controla, a Bíblia está dizendo, a sua língua, que sabe usá-la, que usa com parcimônia, que usa direito, esse indivíduo vai ser conhecido como um varão perfeito. Mas o indivíduo que fala o que quer, fala o que vem na telha, vai ser instrumento de destruição. E aí ele usa mais duas figuras. Primeiro ele usa a figura do cavalo. Ele diz: quando alguém controla a boca do cavalo, porque o freio vai na boca, né? E o arreio também, controla o cavalo inteiro, dirige o cavalo para onde que quer. Em outras palavras, meu querido, se você controlar a sua língua, você vai levar o seu corpo para onde você quiser. Você não vai ter que retroceder, não vai ter que se humilhar, pedir perdão. Mas se errou, peça perdão, que ainda assim é melhor do que permanecer no erro. Mas a última figura que ele usa é do leme do navio. Um navio enorme. E um pequeno leme é usado nas mãos do timoneiro para dirigir o navio para onde quer. O que a Bíblia está dizendo é que se você controlar a sua língua, você vai ser senhor do teu destino. E não vai ser passageiro do seu destino. Amém? Use a palavra de maneira correta para corrigir. E ele diz: vede, a língua é como um fogo que põe fogo numa floresta inteira. Cuidado com as suas palavras. Pense antes de falar. Se você é uma pessoa mais expressiva, né, que exterioriza os seus pensamentos, você tem que pensar mais a respeito. Uma pessoa mais introspectiva, ela não tem que ficar pensando: ai meu Deus, o que eu vou falar? Não, ela tem que pensar em como eu vou me expressar, porque o introspectivo, na maioria das vezes, guarda, né, os sentimentos. Isso também não é bom para a alma. Mas uma pessoa falante, ela tem que tomar cuidado, porque fala coisas das quais se arrepende. E Deus está nos ensinando aqui que quem controla a sua língua é um varão perfeito. Amém? Mas a palavra do homem, em terceiro lugar, ela pode vitalizar. Provérbios 15:4 diz assim: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Quantos aqui já tiveram a sua alma esmagada por alguém que ama? Muitos casamentos acabam por causa disso. Muitos relacionamentos se rompem para sempre por causa disso. Use a palavra para gerar vida nas pessoas, não para destruí-las. A Bíblia está dizendo a palavra serena, branda. Outro texto diz: a palavra dura suscita o quê? A ira. Quando o indivíduo é irado, está irado, ele secreta adrenalina. Abre as narinas, fica com vontade de bater, de entrar numa briga. Tudo por causa de uma palavra. Mas a branda desvia o furor. Isso a gente percebe muito no trânsito, né? Às vezes você, sem querer, dá uma fechada nos outros, né? Todo mundo de vez em quando fecha alguém. E o camarada já xinga e tal. Quando ele chega, olha na tua cara querendo te bater assim: me perdoe, errei. A pessoa olha assim e fala: tá tudo bem. Como é bom quando a gente pode ser senhor das palavras que a gente diz. A palavra serena é árvore de vida. Para o hebreu, uma árvore, querido, significa muita coisa. Porque num país de deserto, você tem uma árvore que produz sombra,
é maravilhoso. Que as tuas palavras, meu querido, sejam palavras serenas. Que haja doçura, que haja amor, que haja encorajamento. Que você se livre na tua vida das palavras ácidas, das palavras acusatórias, das palavras destrutivas, porque elas entram na alma da pessoa como um bisturi contaminado e imediatamente produzem uma ferida. Muitas vezes você percebe pessoas que estão discutindo e concordando. Elas estão contaminadas pelas palavras, e mesmo concordando, elas encontram uma forma de discutir. Mas por outro lado, quando você encontra pessoas que têm um relacionamento bacana, de confiança, mesmo quando elas discordam, elas acabam concordando. Sim ou não? É muito mais simples você ter um relacionamento saudável do que você imagina. Mas não é possível que isso aconteça se você não controlar a sua língua. Então, de acordo com o livro de Provérbios, palavras ardilosas afetam o espírito e podem até esmagá-lo. Eu conheço muita gente vem falar comigo com o espírito literalmente esmagado. Talvez porque tenha sido criado por pais cheios de problemas, que ao invés de amar, destroem os seus filhos. Use as palavras para construir e não destruir, para curar e não para ferir. Amém? Glória a Deus. Quantos querem declarar: eu posso, em nome de Jesus, ser um instrumento de Deus, de trazer cura para as feridas dos homens? Sabe o que a palavra evangelho significa? Boas novas, boa notícia. Todo crente tem que ser um portador de boa notícia, irmãos. Tem gente que fala: mas o meu ministério é profético, eu quero bater nos outros. Não, esse é um ministério de alma ferida. Não tem coisa pior do que você dar um cajado para um indivíduo ferido. O indivíduo ferido com um cajado na mão, ele vai ferir o outro. Então, eu acho que todos os pastores tinham que primeiro passar por uma cura. Todos os líderes, pessoas têm que primeiro ser curadas, porque senão, ao invés de ser canal da palavra de Deus, vai ser canal do quê? Das suas frustrações. Está com raiva do mundo, quer bater no povo. Não, pastor não bate em ovelha, pastor alimenta a ovelha. Amém? Púlpito não é lugar de mensagem encomendada. Aquela mensagem que o indivíduo sai dali e fala assim: meu, só faltou botar o meu nome. Púlpito é lugar de você corrigir, sim, mas de alimentar também. E quando corrigir? Com amor. Pode ter certeza, meu querido, se você, como pai, corrige o seu filho, porque tem que corrigi-lo com amor, ele vai voltar para você. Mas se você o corrige destruindo a sua alma, você não vai, nós nunca podemos dizer para os nossos filhos: você é isso. Não, você está fazendo isso, isso está errado, mas você é uma bênção, você é filho de Deus. Esse comportamento não é condizente com quem você é. O que você está fazendo eu reprovo, mas você eu amo e aceito. Isso vale para todos os relacionamentos. Amém? Querido, a alma do ser humano é o campo de batalha de Satanás. Por que os psiquiatras cobram tão caro? Não é? Por que os psicólogos nunca ficam sem cliente? Porque as pessoas têm a alma ferida. Desde que você nasce, Satanás usa pessoas para te destruir, para dizer que você não é capaz, para apontar os seus defeitos. Você já viu algum apelido para criança, apelido de elogio? Olha o lindão.
Olha o fortão. Não é gordo, narigudo, pouca telha, pinta. Sempre que as pessoas usam rótulos, usam-nos para destruir, para diminuir. Satanás sabe que a palavra pode ser instrumento de destruição. Então hoje eu quero te dizer, seja uma pessoa que seja sempre canal de palavras de bênção. Amém? Você pode e deve corrigir. Os pais têm essa obrigação. Quando Deus fala que os pais têm que inculcar a palavra no coração dos filhos, certamente Ele está dizendo que muitas vezes eles têm que corrigi-los. E o pai que não disciplina o seu filho, a Bíblia diz, o aborrece. Aquele que ama, cedo disciplina. Mas o que encolhe a mão, aborrece. Mas as palavras sempre precisam ser ditas para construir. Você pode discordar, você pode até mesmo confrontar, mas fazendo divisão entre quem é a pessoa e o que ela está fazendo. Amém? Glória a Deus. Eu quero então declarar sobre a vida de todos vocês, que ainda que Satanás tenha usado pessoas para destruir a sua alma, para literalmente amassar a sua alma, eu quero declarar sobre a sua vida o amor de Deus. Amém? Quantos aqui querem receber palavras mansas, brandas, serenas de vida? Então eu quero ser instrumento de Deus hoje na tua vida para te dizer, você é amado do Altíssimo, você é filho do Rei, você é príncipe do Senhor. Amém? As melhores coisas de Deus na sua vida ainda vão acontecer, ainda que Satanás tenha destruído partes da sua vida, construído instrumentos e pensamentos e lembranças, e estruturas de raciocínios desastrosas. Eu quero declarar que Deus vai restaurar todas as coisas, que Deus pode começar uma obra nova na sua vida, pode fazer de você uma pessoa reta, uma pessoa de fé, uma pessoa sarada, porque a palavra de Deus é poderosa para curar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Faça um exercício. Toda vez que você falar até de si mesmo, porque tem gente que fere a si mesmo, eu sou muito burro, eu não faço nada direito. Retire essa palavra, quebre essa palavra, porque assim Satanás não encontrará na sua alma lugar para destruí-la. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor nos deu essa capacidade maravilhosa de nos comunicarmos. E nós queremos, ó Deus, nesse mundo, ser instrumentos de uma comunicação sadia, amorosa. Seremos ser instrumentos de comunicação da verdade. Senhor, toda vez que nós fomos instrumentos até para corrigir, não basta dizer o que é certo, nós precisamos dizer da maneira correta. Tira de nós, ó Deus, toda acidez na alma, todo criticismo, porque a crítica ela não constrói, ela destrói. Mas muitos de nós temos esse comportamento porque também recebemos esse comportamento. Então quero te pedir, Senhor, porque o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é aquele que conhece o nosso coração, que o Senhor venha mudar a nossa alma. Senhor, que aqueles que são utilizados muitas vezes pelo inimigo para ferir, ou porque são explosivos, ou porque falam sem pensar, que tenham consciência de que podem ser transformados e mudem, Senhor. Aqueles, ó Deus, que muitas vezes represam na sua alma toda amargura
e que às vezes destilam amargura de forma crítica, com palavras precisas, curtas e precisas e ferinas, que primeiro sejam curados na sua alma, que o Senhor venha adocicar a alma deles, porque a tua palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso nós queremos te pedir, Espírito Santo, Paráclitos, Consolador, que habita em nós. Nós te damos liberdade para atuar em nós, para mudar o nosso coração amargo e tornar o nosso coração um coração curado, cheio de esperança, de alegria e sobretudo de amor. Como Jesus, onde quer que ele fosse, as multidões o acompanhavam, porque ele tinha palavras de vida eterna. Senhor, que essas mesmas palavras de vida eterna que atraíram Pedro para Jesus, nos atraiam para Ele. Porque nós precisamos que o Senhor cure a nossa alma. Põe a mão no seu coração e diga: Senhor, eu não quero dar desculpas. Que o teu Espírito revele aonde devo me arrepender. E que teu Espírito me ensine a usar a palavra para construir, para agregar valor sobre as pessoas. Que as minhas palavras sejam instrumentos de amor, de encorajamento, de edificação. Eu me arrependo, Senhor, todas as vezes que eu usei a minha palavra para ferir. Mas eu te peço agora, Senhor, me ajuda a ser diferente. Porque se eu me controlar, eu serei visto como um varão perfeito, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Acendam as luzes, por favor. Se tem alguém que você precisa imitar na Bíblia, é Jesus. Amém? Jesus sempre dominou as suas palavras. Você não tem um relato na Bíblia de Jesus ter respondido alguma coisa no ímpeto. Ele era senhor das palavras. E ele as usava para produzir vida e salvação. Amém? O Evangelho faz isso na nossa vida. É muito gostoso a gente ouvir falar das bênçãos e das promessas de Deus. E muitas vezes os púlpitos hoje só estão cheios disso. Mas a igreja precisa também ouvir falar das transformações necessárias no nosso interior. Amém? Deus não quer só te acrescentar bênçãos materiais. Deus quer mudar o seu interior. Então, eu termino essa palavra dizendo: não permita que todas as feridas que foram produzidas na tua alma ao longo da tua história determinem o seu destino. Exponha-se a Deus e deixe que Deus transforme a tua história. Amém? Eu agradeço a Deus. Eu tive muitas palavras destrutivas na minha vida. Mas eu tinha uma mãe. A minha mãe, ela nunca dizia algo ruim sobre mim. Ela dizia assim para todos nós: vocês são brilhantes, são inteligentes, vocês vão brilhar nesse mundo. Onde vocês estiverem, vocês farão a diferença. E aquilo foi o que me protegeu. Tanto é que no auge da minha rebelião, irmãos, eu me lembro que meus amigos todos eram drogados. A turma do Barão, todo mundo cheirava, picava, e eu no meio deles. Nunca fumei maconha, não sei o gosto. Por quê? Porque eu lembrava da minha mãe. Eu falava: eu não posso decepcionar minha mãe. A minha mãe não merece que eu faça isso. As palavras dela sempre me protegeram. Amém?
Não existe melhor vínculo do que o vínculo do amor e do encorajamento. Então, hoje, como pastor, eu quero ser instrumento de cura na sua vida. Como pastor, eu quero entrar na sua alma com um bisturi limpo para terminar toda a obra de Satanás na sua alma. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos terminar a palavra e vamos orar ao Senhor.